Fala galera, esse é o nosso terceiro vídeo do programa Conta Gotas e no vídeo de hoje quero falar um pouco sobre o ofício do historiador, a profissão do historiador e a prática de pesquisa histórica. Bom, antes da gente dar prosseguimento a esse vídeo, peço para que vocês, se vocês gostarem, para que vocês se inscrevam no canal, curta, dê o like no vídeo e se puder compartilhe. Então, galera, o ofício de historiador, a profissão de historiador, historiadora, ela tem início justamente no século XIX, num contexto ali de emergência dos estados nacionais. Estados nacionais que estão sendo criados com toda a sua burocracia, sua instituição estatal, um pouco parecido da maneira como a gente conhece hoje. É claro que a profissão do historiador de lá para cá, dos dias do passado até os dias atuais, sofreram enormes modificações e muita coisa foi sendo desenvolvida e sendo modificada. Mas é nessa conjuntura do século XIX, com a emergência dos estados nacionais e do nacionalismo, a profissão do historiador passa a ter maior proeminência e participação dentro das academias, isso é, dentro das universidades, para naqueles países onde a universidade já estava sendo organizada, já tinha sido organizada. Além disso, o Estado-nação também passa, e o governante passa a também estar preocupado com o passado, com um registro da memória dos acontecimentos passados daquele determinado país. Em razão disso, ele começa a criar e a fomentar ali a construção, por exemplo, de museus nacionais, de bibliotecas nacionais e também de arquivos nacionais. É por isso que eles recebem o nome de nacionais. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, da onde eu falo, que inclusive já foi capital, é justamente com a chegada da família real em diante que a ideia de nação passa a emergir. E aí é nesse momento que foi criado alguns institutos, alguns órgãos que vão receber esse nome, na tentativa de registrar ali a memória da nação. Então nós temos aqui no Rio de Janeiro a Biblioteca Nacional, o Arquivo Nacional, do mesmo modo, e também o Museu Nacional. Então, galera, a profissão do historiador pode seguir dois caminhos, uma ligada à área da pesquisa histórica e outra ligada à área da licenciatura. Na prática, a gente acaba fazendo as duas coisas, mas para aqueles que seguem, por uma parte da sua vida profissional, seguir o trabalho do historiador, funciona basicamente da seguinte maneira. Em primeiro lugar, ele precisa ter interesse por um determinado assunto, tema específico, e aí decide estudá-lo. A partir disso, ele precisa seguir todo um rito, todo um método e através da consulta de documentos e fontes históricas, já vamos falar sobre isso, e a partir dali fazer toda uma crítica, um questionamento, um trabalho de leitura de todo o material e ao final escrever os resultados de sua pesquisa, em forma de texto, ali trazendo as evidências, trazendo as provas, comprovando mais ou menos tudo que ele afirmou ao longo do seu percurso e do que ele também descobriu. Um outro elemento muito importante da pesquisa histórica é a consulta às fontes. As fontes são fragmentos do passado. É por meio desses fragmentos que a gente consegue obter informações sobre o passado. Então, o trabalho do historiador compreende a análise dessas fontes. Bom, e o que pode ser considerado como fonte? Isso vai depender dos objetivos e do tema do trabalho do historiador, do tema que ele está desenvolvendo. Mas bem, vamos aqui citar um exemplo. Supondo que eu queira fazer uma pesquisa sobre a história das ideias políticos ou dos acontecimentos políticos na década de 50 do presidente Juscelino Kubitschek. Bom, eu tenho inúmeras possibilidades. Uma dessas entradas é justamente consultando os documentos, os jornais publicados à época. Eu escolho ali os cinco jornais, faço uma leitura e a partir dali eu vou reunindo as minhas fontes. Vamos supor agora que eu fosse fazer uma biografia, como foi parte da minha pesquisa durante o mestrado. Para eu fazer uma biografia, eu preciso também consultar documentos específicos.
Nesse caso, eu posso consultar certidões de nascimento, casamento, posso trazer também todos os tipos, se a pessoa tiver passagem em algum processo civil ou criminal, eu tento resgatar esse processo, e além de outras fontes que no caminho eu consiga encontrar. Mas é um leque amplo, é uma possibilidade bem ampla. Nos dias de hoje é possível fazer ligado mais à área cultural, comportamento, prática de comportamento, prática de conduta, história da roupa, da moda, história ligada à questão dos objetos, a culinária, tudo hoje pode ser história da música, o cinema, tudo pode ser objeto do estudo histórico, e é possível você encontrar uma fonte específica para aquele determinado assunto. Com as fontes escolhidas, o historiador vai fazer um trabalho de crítica das fontes. Ele vai ler a fonte e vai fazer algumas perguntas. A partir dessas perguntas, ele vai levantar algumas suposições e vai chegar a algumas determinadas conclusões. Outro passo muito importante, junto com a análise das fontes, é ler todos os autores e autoras que escreveram sobre aquele assunto. A esse conjunto de autores que vão escrever sobre um determinado período histórico, damos o nome de historiografia. Então, um trabalho que se preze, aqui fica a dica, hein? Um trabalho que se preze é aquele que lá atrás, na parte da referência bibliográfica, você dá uma olhada nele, vai até o final e vê ali a quantidade de autores com quem ele trabalhou. E vai ver também a quantidade de fontes que ele precisou consultar para poder chegar até as conclusões que ele tirou. Tá certo? Então aqui fica a dica. Se você está em dúvida se esse livro que você está lendo é um livro bom, de qualidade, é um livro sobre história, vai lá na parte final e dá uma olhada no conteúdo de gente que ele leu para poder escrever aquela obra e se ele consultou fonte. E aí você pode me perguntar, Bruno, mas onde ficam essas fontes? Essas fontes ficam depositadas em locais específicos, e geralmente em arquivos. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, de onde eu estou falando, como eu já havia dito lá no início, nós temos a Biblioteca Nacional, que tem a hemeroteca, que guarda grande quantidade de jornais. Nós temos também o Arquivo Nacional, o Arquivo do Estado do Estado do Rio de Janeiro, e nos outros estados nós temos outros arquivos, mas que vão ter depositado e armazenado documentos locais. Com a prática da internet, com o uso da internet e a possibilidade de se colocar conteúdo online, muitos arquivos, inclusive fora do Brasil, do mundo, estão seguindo uma tendência de disponibilizar essas fontes online, o que facilita a vida nossa de pesquisador. Certo? Então, escolhidas fontes, lido todos os autores, seja no Brasil, estrangeiro, não, enfim, que trataram sobre aquele assunto. O que o historiador faz? Ele tenta compilar, chegar às suas próprias conclusões e escrever e colocar todo esse conteúdo no papel, né? Depois de ter feito tudo isso, colocado ali, escrito o trabalho dele, ele precisa submeter esse trabalho realizado a um conjunto de outros historiadores, que a gente dá o nome de banca examinadora. Essa banca examinadora vai dizer se o trabalho está ok ou se ele não está ok. Estando ok, o trabalho pode ser finalmente publicado. Geralmente é publicado em forma de dissertação, de tese e, dependendo do caso, de uma maneira mais diferente, os artigos por meio das revistas. Bom, galera, vou ficando por aqui. Espero que esse breve vídeo você consiga mais ou menos ter entendido qual é o papel do historiador, um pouco do seu trabalho. Em caso de dúvida, mande um e-mail para a gente, o e-mail está na descrição, mande uma mensagem pelo Facebook, todas as redes sociais. E só lembrando, inscreva-se no canal, se você gostou desse vídeo, dê um like e compartilhe. Até a próxima, até o próximo programa do Conta Gotas. Um abraço.